Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Professor Neto aqui dando continuidade ao estudo do movimento linear ou movimento retilíneo. Retomando a ideia discutida ao longo dos próximos vídeos, você pode descrever o movimento de um objeto por sua posição, velocidade, direção e aceleração. Ao longo do vídeo de hoje, será respondida a esta pergunta: como calcular a rapidez? Antes da época de Galileu, o movimento ele era descrevido simplesmente como lento ou rápido. E isso é muito vago. A ciência não pode recorrer a essas ideias subjetivas para descrever o movimento. Galileu é considerado o primeiro a medir a rapidez, considerando distância percorrida e também o conceito de tempo para percorrer essa distância. O valor da velocidade é a rapidez com que um objeto está se movendo. Esse conceito que eu vou destacar, valor da velocidade, também pode ser encontrado nos livros didáticos como sendo velocidade escalar. Portanto, fique atento. Rapidez e velocidade escalar são, portanto, conceitos sinônimos, equivalentes. Para calcular, então, o conceito de rapidez, nós vamos ter que essa rapidez vai ser o conceito da distância percorrida dividido pelo tempo que se leva para percorrer essa distância. Qualquer combinação das unidades de distância e tempo que seja útil e conveniente é legítima para descrever a velocidade. Perceba, eu coloquei aqui em azul o conceito de distância e coloquei aqui em verde o conceito de tempo. Nós temos como possíveis candidatos aqui neste exemplo para distância: milhas, quilômetros, centímetros ou mesmo anos-luz. Para o conceito de tempo em verde, hora, dia, século, entre outros. Desta forma, sempre que dividirmos distância por tempo, nós teremos uma unidade de medida, por exemplo, milhas por hora, quilômetros por hora, centímetros por dia, anos-luz por século. Não se esqueça, portanto, e é muito importante você ter essa representação bem clara na sua mente, que a palavra por aqui na física, ela está sendo representada pela operação da divisão. A barra significa essa divisão, ok? Divisão da unidade de distância pela unidade de tempo. A chita, ou guepardo, é o animal terrestre mais rápido em distâncias inferiores a 500 metros e pode atingir rapidez máximas de 100 km por hora. Essa imagem é só para citar um exemplo da rapidez de um animal no nosso dia a dia. Usaremos principalmente a unidade metros por segundo, ou seja, m/s, para velocidade no Sistema Internacional de Medida. Portanto, se você se deparar com esse tipo de representação no seu livro didático, não se esqueça que o SI representa Sistema Internacional de Medida. E neste contexto, metros por segundo é a representação usual. Se um ciclista percorre 50 metros em 10 segundos, sua rapidez é 5 metros por segundo. Está aí um exemplo de distância, 50 metros, dividido por tempo, 10 segundos, rapidez, 5 metros por segundo. 50 dividido por 10, 5,
metros dividido por segundo, metros por segundo. Aqui uma tabela trazendo representações diversas de coisas que têm rapidez distintas no nosso dia a dia. Aqui no primeiro exemplo, nós temos 12 milhas por hora, correspondendo a 20 km por hora, ou 6 metros por segundo. Por exemplo, uma bola de boliche que é arremessada, certo? E aqui vários outros exemplos, né? Temos 25 milhas por hora, correspondendo a 40 km por hora, e no sistema internacional é representado por 11 metros por segundo, é um velocista de atletismo. Bom, temos outros exemplos aí, né? Um coelho correndo, uma onda de tsunami, uma chita ou um guepardo correndo, como já mostrado na imagem anterior, um batedor de softball e o rebatimento de uma bola de beisebol, podendo atingir aí 160 km por hora ou 44 metros por segundo de rapidez. A rapidez instantânea, ela vai ser referida num contexto bem específico. Vamos deixar isso claro. Nem sempre um carro, por exemplo, ele se move com a mesma rapidez. Você pode dizer a rapidez de um carro em qualquer instante, e sempre que nós nos depararmos com a palavra instante, nós nos referimos, portanto, à palavra tempo, tá? Então, instante e tempo são palavras que possuem uma correspondência aqui nesse contexto da física. Você vai olhar para o velocímetro do carro. O velocímetro do carro, portanto, ele vai indicar uma rapidez instantânea. A rapidez a qualquer tempo, a qualquer instante, será a instantânea. O velocímetro fornece leituras tanto em milhas por hora, como é o padrão dos Estados Unidos, ou em quilômetros por hora, e quilômetros por hora é o padrão brasileiro. Agora, ao nos referirmos a uma rapidez média, nós temos uma diferença. Em uma viagem de carro, certamente este carro ele não viaja com a mesma rapidez durante toda a viagem, porque há momentos de parada, momentos de acelerar, frear, e a rapidez varia a cada instante. O motorista, ele se preocupa com a rapidez média da viagem como um todo. A rapidez média é a distância total da viagem dividida pelo tempo total que foi gasto para percorrer essa distância. Vamos a um exemplo prático do que está sendo comentado. A rapidez média pode ser calculada como sendo, então está aqui a rapidez média, vai ser a distância total que foi percorrida dividida pelo tempo total dessa viagem. Então, em uma viagem em que se percorre uma distância de 240 km, durante quanto tempo? 4 horas, nós vamos ter uma rapidez média de 60 km por hora. Por que 60 km por hora? Está aqui a relação. A rapidez média. Distância total dividido por tempo, trocando distância por 240 e tempo por 4, 240 dividido por 4, 60. Distância, quilômetros, tempo, horas, 60 km por hora. A rapidez média é muitas vezes bem diferente da rapidez instantânea, porque a média não te dá informações detalhadas a respeito do movimento. A rapidez instantânea ela é mais rica em informações do movimento. No entanto, ela quase nunca é referida nos estudos da física. Quer falamos de rapidez média ou de rapidez instantânea, estamos a falar de intervalo de tempo e também da distância que foi percorrida nesse tempo. Se soubermos a rapidez média
e o tempo de viagem, a distância percorrida ela é fácil de encontrar. Essa ideia aqui, às vezes elas confundem alunos que estão iniciando os estudos na física. E eu vou deixar isso mais claro para você. Vamos fazer esse raciocínio juntos. Distância total percorrida é a rapidez vezes o tempo. Você lembra que nos slides anteriores nós nos referimos à rapidez como sendo a distância dividida pelo tempo? O que se está fazendo agora nesse slide é propor que a distância que vai ser percorrida vai ser a rapidez multiplicado pelo tempo. Quero que você perceba que essas duas relações, ou seja, essa relação e essa relação aqui, elas são as mesmas, pois relacionam os mesmos três conceitos. No entanto, a que eu destaquei em vermelho é para calcular a rapidez e a que eu destaquei em verde é para calcular a distância percorrida, ok? Então, não são duas fórmulas diferentes, são apenas duas relações em que se estão se referindo a conceitos distintos. Por exemplo, uma rapidez média de 80 km por hora em uma viagem de 4 horas, então você percorre uma distância de 320 km, tá? Então, utilizando essa relação, neste exemplo, nós temos que a distância total percorrida será rapidez que se referiu aí no exemplo, 80 km por hora, enquanto tempo multiplicado por 4 horas. Simplifica hora com hora, 80 multiplicado por 4 é esse resultado de 320 km enquanto distância percorrida. Agora uma questão para você pensar: se um guepardo pode manter uma rapidez, peço desculpa pelo erro, está faltando um D, né? Se um guepardo mantém uma rapidez constante de 25 metros por segundo, ele cobrirá 25 metros a cada segundo que se passa. Nesse ritmo, quanto ele percorrerá em 10 segundos e em 1 minuto? Em 10 segundos, esse guepardo vai percorrer 250 metros. Da onde está essa relação? Bom, se está perguntando qual é a distância que ele vai percorrer, lembre-se que do slide anterior, essa distância ela vai ser a relação da rapidez desse guepardo multiplicado pelo tempo em que ele mantém essa rapidez. Portanto, a distância percorrida pelo guepardo será 25 metros por segundo multiplicado pelo tempo em que ele manteve essa velocidade, essa rapidez, que são 10 segundos. Segundo corta com segundo, 25 vezes 10 é a nossa resposta de 250 metros, ok? O mesmo raciocínio você vai fazer para 60 segundos, tá? E descobrir que a distância percorrida são 1.500 metros. Agora, uma segunda questão para se pensar: o velocímetro em cada carro também tem um odômetro que registra a distância percorrida. Se o odômetro lê 0 no início de uma viagem e 35 km meia hora depois, qual é a rapidez média? Então, rapidez será distância dividido por tempo. Você concorda que da leitura 0 km até a leitura 35 km, uma distância total percorrida de 35 km ocorreu? Pois bem, dividindo 35 por meia hora, 0,5, a gente vai ter o resultado de 70 km. Tá? Uma dica importante
é que sempre que você estiver dividindo um número por meio, é o mesmo que multiplicar o número por 2. Eu quero dizer o seguinte raciocínio matemático. Se eu estou dividindo 35 por meio, eu posso reescrever essa relação como sendo 35 dividido por 1 sobre 2, uma vez que 0,5 é o resultado de 1 dividido por 2. Aqui nós temos, portanto, uma divisão de fração. Nós conservamos a primeira fração, que pode ser escrito como 35 sobre 1, e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, que é essa fração que aparece aqui no denominador. O inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1. Portanto, 35 vezes 2, 70. 1 vezes 1, 1. 70 sobre 1 é a nossa resposta de 70 km por hora. Certinho? Bom, finalizando aqui o nosso raciocínio por hoje, você pode calcular a rapidez de um objeto dividindo a distância percorrida pelo tempo. Eu fiz uma coisa diferente que eu não fiz em todos os outros vídeos. Se você conseguiu perceber qual é a diferença neste vídeo, deixa aqui nos comentários e também responde a pergunta lá do início do vídeo. Deixe o seu like no vídeo, pode deixar o seu dislike também, não se esqueça que o seu comentário é importante. A gente se encontra no próximo vídeo descrevendo o conceito de velocidade.